Boa noite, Edu, Xará, né? Boa noite, Pascoal. Boa noite, vovozinho, né? Eu conheci como Zinho, agora ele passou a ser chamado de vovozinho, né? Agora não tem jeito. E é um vô babão, que o tempo todo tá com a internet, né? Postando filho. Não, troca a fralda, dá mamadeira. Não, mas é verdade, bom, é verdade. gostoso. Parabéns, parabéns. Edu, eu achei o Vasco, como o Zinho falou, né, o Pascoal também, com sistemas bem definidos de jogo, 3 zagueiros, uma linha de 4 para fazer a marcação ali no meio-campo, os 3 atacantes. O Adson com uma mobilidade maior do que o Payet, né, o Payet se movimentando bem, mas se posicionando um pouquinho mais para ficar ao lado do Verratti. E eu achei que até, por exemplo, a parada técnica, que o Ramon dá uma chamada de atenção nos jogadores do Vasco, um pouquinho mais de intensidade, um pouco mais de atenção, o Vasco se defendia no 3-4. E os outros 3, eles ficavam um pouquinho lá à frente, distante. E a Portuguesa, eu acho que talvez a Portuguesa tenha jogado nisso, né? Tenha pego um pouco mais na bola, tenha arriscado um pouquinho mais. Mas só que aí a grande diferença é, a Portuguesa pode ter chutado 10, né? Foram 8 contra 6, né? Acho que 8 contra 6, né, os números. Chutou 8 vezes. Só que a qualidade do Vasco é que faz a diferença. Então, muitas vezes, por exemplo, o Payet precisa de uma chance para matar o jogo. O Verratti precisa de uma chance também para matar o jogo. Então, isso faz a diferença, né? Os jogadores com uma qualidade maior e um poder de finalização melhor. E o Vasco, depois, no segundo tempo, soube administrar a vantagem que conquistou no primeiro tempo e depois explorou os espaços deixados pela equipe da Portuguesa. Eu ia chamar bem a atenção, como o Pascoal foi bem feliz, no Adson. O Adson, no Corinthians, era um jogador irregular, né, Pascoal? Assim, ele jogava 5 minutos, depois sumia um pouquinho mais, talvez por conta da pressão, do momento em que ele estreou e jogou no Corinthians, talvez ele ficasse um pouco mais inibido e tal. Aí sai, ganha um pouquinho de experiência na Europa, volta, acho que sai um pouquinho daquela coisa de cria da casa, veio da base, né, e precisa jogar. Quando ele chega, eu tinha minhas dúvidas em relação a isso, justamente por conta dessa irregularidade dentro de 90 minutos, que jogava 5 minutos, desaparecia, voltava. E até essa estranheza dele ficar tão pouco tempo na França, né? Sim. Foi no segundo semestre do ano passado e já voltou. Já voltou, e voltava muito para ajudar na marcação, né, Pascoal? Porque ele tinha que ajudar na marcação para compensar um pouquinho mais o Renato e tal. E no Vasco não, no Vasco tá chamando responsabilidade, tá partindo para cima dos adversários, arriscando, tá bem legal mesmo essa volta dele ao futebol brasileiro. O Lucas Piton é outro ex-corintiano que também está bem importante aí do lado esquerdo, né? O Lucas Piton, eu acho que ele nunca teve tantas oportunidades para ele marcar os gols. Porque ele tá chegando com tanta facilidade, às vezes, acho que ele chega e fala assim, pô, tô sozinho, agora eu vou dar aquela porrada, né? Em vez de dar só um toquezinho diagonal. O Zinho sabe a diferença melhor do que eu entre um zagueiro, um lateral, um volante que muitas vezes chega para finalizar e não está acostumado com o atacante. O atacante está acostumado, tem a frieza, sabe um posicionamento melhor do goleiro, onde ele se encontra no campo. Às vezes não precisa dar aquele chutão, às vezes é só dar um toquezinho diagonal, ou senão você dá uma olhadinha, tem gente fechando, você toca um pouquinho para trás. Mas eu acho que o Piton precisaria só trabalhar um pouquinho mais isso, porque provavelmente ele vai marcar muitos gols. A gente viu um dos lances selecionados, é um chutão ali por cima, que é uma troca de passe espetacular. Sim. Se eu não me engano, ele recebe do Verratti, que tinha recebido do Esforça antes. Também é uma boa contratação do Vasco. E aí ele podia ter chutado mais colocado, e ele enche o pé por cima. Essa possibilidade dos 3 zagueiros, né, Xará, ele vai chegar muito. O Vasco utiliza muito essa descida pelo lado esquerdo. Ele vem sendo um dos principais jogadores do Vasco no ataque. E aí só ter um pouquinho mais de calma, trabalha um pouquinho mais isso, e aí provavelmente nós iremos falar aqui dos gols do Piton, porque ele vem jogando muito bem no Vasco. Bom, agora é semifinal, amigo. Semifinal são 2 jogos, né, no Campeonato Carioca. O primeiro jogo no final de semana que vem, então, o encontro entre Nova Iguaçu e Vasco, Fla-Flu do outro lado. Fla-Flu, hein? Já vai sair faísca. Mas vamos dar uma olhada em números da era Ramon Dias. É bom treinador, organiza... Não, o Ramon sempre teve um trabalho muito positivo no Vasco, né? A chegada do Ramon faz toda a diferença para o Vasco não cair na temporada passada. Mas isso não impede de que o Vasco da Gama ainda precise de reforços, né? A gente tem que analisar o contexto, as situações e perceber que o Vasco da Gama, mesmo tendo um time legal, acho que está arrumado taticamente, bem distribuído, precisa, para o Campeonato Brasileiro, precisa de algumas peças para melhorar, vou dizer, não vou melhorar o elenco, porque o Vasco da Gama precisa melhorar algumas posições do time. Estou pensando em qual posição você vai citar. Precisa arrumar mais um centroavante,
precisa arrumar um zagueiro alto. Seria um reserva para o Verratti. Porque o Verratti não vai jogar o jogo todo, vai jogar o campeonato inteiro, né? Só tem um centroavante. Quando você tem um centroavante, você não tem nenhum. Porque se ele estiver fora, você vai ter que improvisar alguém de centroavante. Então, o Vasco precisa de um centroavante. O Vasco precisa de um zagueiro alto. O Vasco precisa mais de um homem de marcação. O Esforça foi contratado. Hoje o Zé Gabriel não jogou. O Esforça jogou de primeiro volante. É um baita jogador esse moleque. Ele fez agora, acho que fez 23 anos agora. É um baita jogador, tem personalidade, organiza o time. Os caras vão naquela corrida, ele fala para os caras, ei, calma, olha lá o placar, lá, calma, vamos tocar a bola. Tal. 23 anos. Né? Galdames também é bom. Né? Galdames é muito bom jogador, ele é muito ofensivo. O Esforça é da seleção argentina, sub-23. Sub-23, né? O Galdames é muito bom jogador, vai ficar faltando, por exemplo, a beirada, né? O Rossi não é o jogador dos sonhos da torcida do Vasco. Precisa de alguém por ali. Um pouco mais de qualidade. Um pouco mais. O David joga de ponta para dentro. Fazendo gol, né? De ponta para dentro. Mas quando for jogar o Campeonato Brasileiro, a situação já vai ser bem diferente. Por quê? Porque terá outra situação, inclusive de posicionamento do time no Campeonato Nacional. Então, a gente tem que notar um monte de situações, e eu digo isso porque o Vasco está classificado, mas mesmo classificado, o Vasco precisa de reforços. É isso, já a gente vai para São Januário com a repórter Roberta Barroso para trazer mais informações dessa goleada do Vasco sobre a Portuguesa 4-0. Você concorda, Zé? O Vasco precisa de alguns reforços pontuais. Não pode falar que nem aquele cara, né? Não, precisa de reforço na defesa, no meio de campo, no ataque. Fora isso, está tudo bem. Não, eu acho que precisa de alguns reforços, como o Pascoal falou, né? Reforços pontuais em determinadas posições. Justamente porque o campeonato é um campeonato longo, um campeonato que você pode, por exemplo, o Verratti saindo. Quem joga na posição do Verratti? Qual a característica? O David. O David não é um pivôzão como faz o Verratti, embora o Verratti se movimente um pouquinho mais. São outras características. Aliás, né? Essa é uma virtude do Verratti, como ele sai bem da área também. E aí o time acostuma, porque você começa a criar um entrosamento. Quando o time está com dificuldades, você já tem uma referência, então joga a bola no Verratti lá, ele segura, a gente consegue sair, pressionar e inverter a pressão da bola. Então tem uma série de coisas que um jogador apenas, ele acrescenta à equipe. Você tira esse jogador, coloca um outro que tem uma outra característica, muitas vezes o time tem que se adaptar. Mas o trabalho do Ramon Dias é muito bom, do seu filho também. Eu acho que consegue equilibrar um pouco mais o elenco. Eu acho que só, por exemplo, um jogador para a posição do... O Medel é um cara que a experiência dele ajuda muito esse time do Vasco. Eu acho que isso é. E a crítica dele ser baixo como zagueiro? Mas ele compensa, né? Com posicionamento. Ele é. Vou usar uma palavra aqui, ele é malandro da bola, ele se posiciona bem, ele incomoda zagueiro, incomoda centroavante, ele provoca. Né? Então, tudo isso influencia muito a questão do campo. Só que ele é um líder, né? Ele fala, ele orienta, ele coloca, ele posiciona os jogadores do Vasco muitas vezes dentro de campo. E isso tudo faz a diferença, né? Vamos lá, já estou vendo aqui no telão a nossa Roberta Barroso, partiu São Januário. Vale lembrar, com a vitória do Botafogo no Clássico Vovô sobre o Fluminense, o Vasco precisava vencer, porque não bastava o empate, não. Então, foi lá e fez mais que isso logo de cara, né, Roberta? Já saiu vencendo e aí foi festa em São Januário, não é isso? Boa noite. Tudo bem, Edu? Muita festa por aqui, venceu com goleada e também com um show do Payet. Como você disse, precisava vencer por conta da vitória do Botafogo no Clássico, então só isso interessava. E logo aos 2 minutos já veio ali aquela tranquilidade para a torcida vascaína. Gol do Payet, o Verratti mandou para ele e o Payet marcou. Depois uma jogada muito bem construída entre o próprio Payet, Adson e o Galdames. O Adson fez o segundo gol. E vale a gente reforçar que o Payet participou de todos os gols do Vasco hoje aqui em São Januário. Na segunda etapa, o Vasco seguiu buscando o terceiro gol, até que lembra, então, o presente que o Verratti deu para o Payet no primeiro tempo. Dessa vez, foi a vez do Payet retribuir para o Verratti marcar. E no finalzinho ainda da partida, o Payet driblou todo mundo, inclusive o árbitro, e aí deixou o David na boa para fazer o quarto gol.
como a gente falou, muita festa aqui em São Januário. Aquela música que já ficou bem conhecida na torcida vascaína, Paiê, Paiê, Paiê. Os torcedores saíram cantando essa música em cada cantinho de São Januário. A gente que passa pela torcida para chegar aqui na zona mista. Então, o Paiê muito exaltado. Foi um desfile do francês dentro de campo. E vale a gente reforçar, Edu, que ele ficou fora do último jogo da Copa do Brasil porque ele estava gripado. Mas hoje voltou muito bem para esse jogo e participou, como eu disse, de todos os gols. Então é isso, a gente está aqui na zona mista. A qualquer momento os jogadores vão passar por aqui. Edu. Legal, Roberta. A prioridade é sua. A rapaziada passando por aí, a gente já volta contigo, então, para ouvir os personagens dessa goleada do Vasco. Eu estava pensando aqui, lembrando, no jogo contra o Marcílio Dias, pela Copa do Brasil, 3-1, o Verratti fica até o final exatamente pela impossibilidade de ter alguém ali para fazer o que ele faz, que é aquele perigo de gol constante ali na frente, né? Mas o cara do jogo, como falou a Roberta, foi mesmo o Payet. Expõe na tela, Dimitri Payet merece a tela do Sport Center. Tela completa para o craque francês. E mais fininho, tá brilhando. É muito bom jogador e assim, joga o jogo todo, os 90 minutos, né? Mesmo vindo aí de um problema de gripe, de virose, impossibilitou ele jogar o último jogo, mas é o cara do momento final ali, da organização, com o passe final para os companheiros de ataque, pisa na área, chega bem na área para ser um segundo atacante. É aquele meia que a gente sempre fala que quando um time tem e utiliza bem, e o Ramon Dias está utilizando bem, o sistema de jogo possibilita muito para o jogo do Payet. Ele não tem aquela função de voltar tanto para marcar, que bom, né? Porque aí ele fica com liberdade de movimentação. É só você ver ele participando de todos os gols, né? A bola passa por ele. Então, quando você tem jogador assim, você tem que privilegiar, fazer um sistema de jogo, né? Bota os caras que têm um poderio de marcação maior e deixa o cara mais livre. E agora, com essa parceria com o Verratti e o Adson, que é mais jovem, consegue fazer o vai e vem, mas chega também na frente, eu acho que assim, ele tá sendo o diferente, mas com um sistema de jogo muito bom para ele, né? Vale destacar esses dois volantes que chegaram. O Vasco perdeu dois caras importantes, o Paulinho e o Jair. Contusão, né? Não jogam mais a temporada. E aí o movimento da diretoria, né? De buscar dois caras para substituir ali. Hoje não tinha o Zé Gabriel, como o Pascoal falou, não tinha, mas você vê ali Galdames, né? e o Esforça, são volantes que sabem jogar, não só marcam não, tem boa qualidade técnica. Então, é bom para o Payet ter bons companheiros para ele dialogar. E só retomando o que eu falei agora há pouco, o Portuguesa é um dos bons times do Campeonato Carioca, né? Talvez quem olhe e fale, 4-0, mas a Portuguesa tem um time arrumadinho, né, Zinho? Tem sim, fez boa campanha, a todo momento tentando ser essa surpresa para tirar um dos grandes, né? Porque a verdade é o seguinte, o Campeonato Carioca, como muitos, né, a maioria dos campeonatos regionais, as equipes de maior investimento, até por questão de terminar o ano mais tarde, começa a preparação também mais tarde, vai para pré-temporadas, tem alguns outros compromissos, foi o caso do Vasco. O Vasco estava fazendo a pré-temporada fora, né? Se não me engano foi no Uruguai, né? Participando de torneio, e o Sub-23 que começou jogando o Campeonato Carioca. Então, oscila, perde algumas pontuações, e a Portuguesa era um dos pequenos que estavam tentando brigar. O Nova Iguaçu, muito bem estruturado, muito bem organizado, encaixou o jogo e não deu chance, né? Não oscilou para o Botafogo numa arrancada final. A gente está falando que o Botafogo fica aí 3, 4 pontos de diferença. É uma vitória que o Botafogo deixou de fazer naquele início ali, que poupou, que mesclou, que teve outras opções de preparação. No caso era o Thiago Nunes, o treinador. Não deu tempo de se recuperar. Portuguesa, Nova Iguaçu, Boa Vista, né, que estão classificados, né? O Boa Vista é Portuguesa e o Sampaio, né, que estava lá atrás, deu uma arrancada, classificou junto com o Botafogo para essa Taça Rio, que muita gente acha que não tem importância, mas o campeão garante vaga direto para a Copa do Brasil do ano que vem. Não é só a questão do título. Um torneio para
dá um pouco de moral para esses times que chegaram ali próximo. Não, vale alguma coisa, vale uma classificação para uma Copa do Brasil que é importante, para uma Série D, não é o caso do Botafogo, mas para a Copa do Brasil sim, porque quem classificou para a Copa do Brasil do ano que vem é o Nova Iguaçu, que inclusive vai pegar o Internacional na Copa do Brasil desse ano. Portuguesa é daqueles times que tem calendário completo, né? Tá na Série D do Campeonato Brasileiro também, né? E tem Copa do Brasil também no caminho, né? Vai enfrentar o Água Santa essa semana. Bom, rapaziada, é isso aí, galerinha. O Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu. Ficou melhor do que o esperado, pelo menos na teoria. Na teoria é melhor pegar o Nova Iguaçu do que Flamengo ou Fluminense, né? Independente se o Nova Iguaçu vencesse ou não, o Vasco iria pegar ou o Nova Iguaçu, porque o Fluminense perdeu para o Botafogo, acabou ficando em último. O Fluminense ficou em último, perdeu e 4 para o Botafogo, rapaz. Que doideira, hein? Por um triz ali, o Botafogo não se classifica. Se o Botafogo tivesse feito um papel melhor, teria deixado o Fluminense de fora, né? Fluminense que é o atual campeão, campeão da Libertadores e campeão da Recopa Sul-Americana. Não é um time bobo, seria mais interessante ter ficado aí o Botafogo do que o Fluminense, né? Ó, o Botafogo teoricamente também é mais fraco que o Fluminense. Então, na teoria, era mais interessante enfrentar o Botafogo, né, galera? Mas numa possível final, é claro, né, pessoal? Mas infelizmente não aconteceu. Infelizmente não, né? O Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu e provavelmente, na teoria, mais uma vez, teoricamente, o Vasco vai enfrentar o Flamengo em uma final. Tudo na teoria, né? Na teoria o Vasco passa, na teoria o Flamengo passa. Jogaço. Caso aconteça, vai ser um jogaço. Tomara que seja um jogaço e que seja um jogo limpo, sem polêmicas, sem muita interferência de juiz, de VAR, né? Porque o que a gente quer é que vença o melhor time dentro de campo, né? Porque o melhor na teoria é o Flamengo, mas o Vasco jogou contra o Flamengo, mereceu vencer. Então, dentro de campo, tomara que vença o melhor, sem nenhuma interferenciazinha de VAR, porque isso aí é muito chato, é muito nojento. Bom, galera, fico por aqui. Não saia do vídeo sem deixar aquele likezão. E se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa moral aí pra gente, eu vou agradecer muito.